Então vamos continuar aqui agora. Vamos sobre versos sobre predestinação. Olha que interessante isso aqui que eu vou ler para vocês. O termo ou palavra presciência ou pré-conhecimento não se acha no Velho Testamento. Mas o termo é conhecer ou saber. Ele ocorre ali muitas vezes. Quando esse termo é empregado com referência a Deus, com frequência ele significa considerar com favor, denotando não uma mera cognição, ou seja, apenas um conhecimento qualquer de, ele acha com a mente dele, mas sim afeição pelo objeto em vista. Ou seja, quando a Escritura fala que Deus ele conhece algo, é porque ele tem não só de conhecimento e cognição, mas afeição, carinho, amor, tem um trato, uma intimidade com aquilo. Ou seja, não existe esse termo presciência nos escritos originais, ou seja, no hebraico, nem no aramaico. No grego, foi colocado algo que o pessoal traduz por presciência, mas já com um conceito diferente. Sendo que, na verdade, no mundo hebraico, não existe isso que o pessoal fala que, é a mente de Deus. Então o pessoal pega versos de predestinação e eles falam, isso é apenas a mente de Deus. Não, o termo, tá, na origem hebraica, ele não existe essa questão, e é questão de afeição pelo objeto em vista, ou pelo ser em vista. Em Êxodo 33, 17, tem, por exemplo, te conheço por nome, porque ele conhece mesmo. Em Deuteronômio 9, 24 diz, rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci de conhecer literalmente, de ter contato, que eu tive intimidade com vocês. Jeremias 1,5 diz, antes que te formasse no ventre, te conheci de ter contato. Não é tipo, eu pensei em você lá no ventre, não, é te conhecer de conhecer. Esse é o entendimento hebraico pleno. Se algum cara negar isso, ele está negando a essência hebraica dos textos, porque nem existe esse termo em hebraico. O que existe é conhecer literalmente, irrefutavelmente, de conhecer mesmo. Por isso que os versos do Novo Testamento, eles têm que ser lidos dessa maneira hebraica. Porque não foi um chinês, não foi um indiano, foi um polinésio, não foi um alemão que escreveu os livros da Bíblia. Foi um hebreu que tinha essa mentalidade. Qualquer cara que negar isso aqui, ele está sendo desonesto com o texto. Desonesto com a mentalidade hebraica de quem escreveu esses livros. Você é um desonesto se você nega a pré-existência. Literalmente. Você é um desonesto com a mentalidade hebraica. E quando você aceita o que pastores te falam, e eles dizem assim, porque você diz que é presciência, que é a mente de Deus, porque você aprendeu de um pastor isso. Sendo que é um conceito posterior que eles colocaram de uma maneira, eu diria, aditiva no texto. E esse, na verdade, é o contexto deles. Olha que interessante, Oséias 8,4 diz, constituíram príncipes, mas eu não o soube. Ou seja, de saber. Ou seja, colocou algumas pessoas como príncipes, mas ele não os conheceu, ele não tinha intimidade com eles. De todas as famílias da terra, a vós somente conhecia, Amós 3,2. Ou seja, sempre o termo conhecer no Velho Testamento, ele está conectado a ter intimidade, de saber quem é a pessoa. Não à toa, inclusive a própria questão do verbo conhecer é usado para a intimidade de um casal, porque significa ter relação íntima. No caso do casal, uma união ali, que a gente chama de união sexual, mas percebem que a mentalidade hebraica sempre é de intimidade, de conhecer alguém a profundo e de ter contato com ela, de vivenciar com ela, de viver com ela, e não uma coisa abstrata, como a galera coloca hoje, e ainda tentam passar por esses versos, principalmente para os versos do Novo Testamento, que depois eu vou fazer aqui a leitura com vocês. Nessas passagens, conhecer significa amar, designar a algo que você tem contato. Assim também a palavra conhecer é empregada muitas vezes no Novo Testamento, no mesmo sentido do Velho Testamento, pois foi escrito por hebreus, mas traduzida e passada para o grego. E aí, às vezes a pessoa tenta sair do conhecimento e tenta meio que perambular para uma ideia diferente no grego, sendo que, na verdade, em hebraico significa isso. E olha que interessante.
Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Mateus 7:23. Ou seja, um conhecer literal, onde Jesus está dizendo que esses seres eles se corromperam tanto, que quando ele está ali, ele fala assim, nunca os conheci. No sentido do quê? Vocês não são aqueles que eram antes. Vocês mudaram. Vocês são outros. A vocês eu não conheço. Quando ele vai rejeitar aqueles que falam, eu fiz tal coisa no teu nome e tal. Obviamente ele conheceu esses seres, mas por isso que ele está dizendo, vos rejeito. Também diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. De intimidade. Essas ovelhas aqui conhecem o pastor o quê, gente? Hipoteticamente, ele está falando de ovelhas que conhecem o pastor. É de quê? De contato, né? Não é uma vez que só pensou, não é de pensamento abstrato, igual o sistema religioso te ensina. É conhecer literalmente de intimidade. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Tá? Isso está em 1 Coríntios 8:3. O Senhor conhece os que são seus, 2 Timóteo 2:19. Então a palavra presciência, como ela é empregada no Novo Testamento, ela não pode ser entendida da maneira que estão colocando hoje, os pastores estão colocando para as pessoas. E outra coisa interessante, o fato que a presciência ela nunca é empregada nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Em lugar disso, ela sempre se refere a pessoas. Olha só, pessoas é o que Deus sempre declara de antemão conhecer. Sabe o que a predestinação às vezes pega e fala? É que ele conhece os atos. O termo lá nunca está se referindo a atos, mas a pessoas. Pessoas em si, ou seja, a seres, onde ele tem intimidade. E é claro, aí essas pessoas possuem ações que definem quem elas são. Mas isso que é interessante. Então, sempre o termo de conhecer que a Escritura está usando, ela sempre está aludindo e mostrando algo que significa que ele nos conheceu de antemão, literalmente, porque nós estivemos com ele. E aquilo não é abstrato. Nunca teve significado abstrato no hebraico. E mesmo no grego, quando foi passado, foram pessoas de sabedoria hebraica que escreveram esses textos. E hoje, pastores de meia pataca, padres, ou que muitas vezes são até sinceros em seus estudos, só que eles recebem um estudo formatado, sem a visão hebraica, onde eles são conduzidos a fazer o povo ser enganado pela ideia de que a presciência apenas é uma espécie de mente de Deus hipotética e abstrata, de algo de ações que poderiam acontecer, sendo que na verdade está falando de seres conhecidos literalmente de intimidade. E isso é muito importante vocês compreenderem. Tá? Então, vamos aqui para esses textos.